Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do primeiro capítulo de O Segredo Sombrio da Mente que Cristo Iluminou, do Márcio Bringuente. A gente vai explorar uma questão que, olha, muita gente enfrenta. Como é que a fé e aqueles pensamentos negativos que insistem em aparecer podem coexistir? E o Márcio Bringuiente já começa o livro com essa pergunta que é bem direta e muito real. Por que a culpa e o medo ainda parecem ter um lugarzinho na nossa mente, mesmo depois de uma experiência de fé genuína? É um dilema que ecoa na jornada de muita gente. E a resposta que o Briente oferece no livro é uma verdadeira virada de chave. Ele diz que esses pensamentos não são um sinal de que a nossa fé está falhando, não. Na verdade, são um eco mental. Entender essa diferença, gente, pode mudar completamente o jogo de como a gente lida com a nossa própria mente. Tá, mas o que seria exatamente esse eco persistente? O primeiro capítulo do livro nos guia justamente para entender a origem dessa voz do passado que insiste em falar alto no presente, mesmo quando a gente sente que tudo deveria ser novo. A obra de Briente define o eco mental como esses pensamentos que a gente foi condicionado a ter, de culpa, de medo, que continuam aparecendo. Mas o mais importante de entender é isso aqui. Eles são memórias treinadas. Pensa num software antigo que continua rodando por hábito num computador novo. Eles não são um retrato da nossa realidade espiritual de agora. O Márcio Bringuente resume essa ideia de uma forma muito poderosa no capítulo 1, como a gente vê aqui. Ele diz que o que resta é só um eco, repetindo frases antigas. Isso cria uma separação muito clara entre o que é um pensamento passageiro e o que é a nossa verdadeira identidade. A partir desse ponto, o livro nos convida a fazer uma distinção que é crucial: a diferença entre a mente e o espírito. É sobre aprender a separar o que é um fato espiritual, algo imutável, de um hábito mental que, felizmente, pode ser treinado de novo. E o capítulo 1 desenha isso pra gente colocando essas duas realidades bem lado a lado. O espírito é apresentado como um fato consumado, uma nova criação. Já a mente é um sistema que foi treinado e que ainda pode funcionar com base em padrões antigos. Um é a nossa essência permanente, o outro é um sistema que a gente pode realinhar. Então, a grande sacada de Márcio Bringuente é justamente esta. O espírito é um fato. Ponto. A mente é um sistema que está em processo de se alinhar com essa nova realidade. A proposta do livro não é de uma batalha interna sem fim, mas de uma sintonia fina, de um ajuste. Agora a gente chega numa parte que eu acho simplesmente fascinante. O capítulo 1 de O Segredo Sombrio da Mente conecta essa ideia espiritual com a ciência. Vamos explorar a química da culpa e como a neurociência, de acordo com o autor, acaba reforçando esses conceitos. O autor nos mostra que existem dois caminhos bioquímicos bem claros. De um lado, a culpa e o medo. Eles disparam nosso sistema de alarme e o corpo fica inundado com hormônios do estresse, como o cortisol. Do outro lado, a verdade e a graça. Elas acalmam o sistema nervoso e nos levam a um estado de paz fisiológica. É quase como se a gente pudesse escolher qual química vai rodar no nosso corpo. E esse princípio bioquímico se conecta diretamente com passagens como Romanos 8:1. A obra do Bringente sugere que a graça não é apenas uma ideia teológica, abstrata. É uma força com poder real de reorganizar a nossa fisiologia, a nossa biologia. Certo, mas como é que a gente aplica isso na prática? O livro propõe uma mudança de estratégia. Em vez de batalhar contra esses pensamentos, a gente deve se alinhar com a verdade. É uma perspectiva totalmente nova para lidar com aquilo que a Bíblia chama de fortalezas mentais. E o que são essas fortalezas? Segundo o livro, são exatamente esses padrões de pensamento que nos afastam da verdade. E a chave para desmontá-las não está em lutar com mais força, não é no esforço, é na contemplação contínua da verdade, que as dissolve naturalmente. A metáfora que o Márcio Bringuente usa é simples e muito profunda. A luz não discute com a escuridão, ela simplesmente preenche o espaço. Da mesma forma, a verdade não precisa brigar com a mentira. A simples presença dela já dissipa a sombra. E tudo isso nos leva a um exercício prático proposto no capítulo, chamado Um Templo de Graça, para que a gente possa cultivar esse alinhamento de forma consciente no nosso dia a dia. O exercício de alinhamento consciente é bem simples e poderoso. Primeiro passo, identifique aquele pensamento de culpa que sempre volta. Segundo, isso é crucial. Lembre-se, é só um eco, não é quem você é. E terceiro, substitua-o conscientemente com a verdade, declarando: isso não me define. Eu sou uma nova criação. O foco é na troca gentil, não na guerra interna. E o capítulo 1 de O Segredo Sombrio da Mente nos deixa com esta declaração transformadora
que funciona como um novo mantra para a mente. Minha mente não é caverna de culpa, mas templo da graça. E assim, a leitura desse primeiro capítulo nos deixa com um convite à reflexão. A pergunta final que o livro propõe é para cada um de nós. Qual eco, aí na sua mente, pode, hoje mesmo, ser substituído pela verdade?